Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, Brasília, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo agora mais tranquilo. Baixou a adrenalina do vídeo de pós-jogo, onde eu desabafei mesmo, xinguei, falei o que tinha que falar. É bom soltar isso, não é bom ficar guardando essa raiva, esse ódio, essa frustração. Isso faz mal pro nosso organismo, então botei pra fora mesmo. E agora eu vim pra falar aí de uma matéria que eu vi que saiu logo depois que eu fiz o pós-jogo, saiu no GE. Mais uma vez o VAR falhou em São Januário e agora não tem a desculpa do sol. Agora eu quero ver qual que é a desculpa que vai ser dada por essa empresa ou pela CBF para justificar essa manipulação de resultado que rola nos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, Copa do Brasil, enfim, tudo que tiver árbitro de vídeo, você pode saber que tem manipulação. E aí saiu a matéria no GE falando que o VAR falhou de novo, né? Tá aqui, ó, a linha do VAR não funciona em gol anulado do Vasco. Central do apito vê posição legal. Segundo ali os analistas que estavam assistindo o jogo, todos viram que a posição era legal. O empate entre Vasco e Brasil de Pelotas por 1-1 nessa sexta-feira, São Januário, foi marcada por polêmica de arbitragem. E a principal ocorreu aos 37 minutos do segundo tempo, quando o Andrei bateu a bola na trave e no rebote Daniel Amorim marcou o gol. Em campo auxiliar, Cipriano Souza levantou a bandeirinha e assinalou o impedimento. O árbitro Alisson Furtado então aguardou a revisão do VAR. 3 minutos depois confirmou o impedimento, porém as linhas não foram traçadas pelo árbitro de vídeo de acordo com a CBF. E, entre aspas aí, questões técnicas acusaram um problema. Com a tecnologia falhou, mantida a decisão em campo, anulou o gol. Tá, beleza, a tecnologia falhou de novo. O VAR falhou de novo. Qual que é o grande problema? Existe um protocolo e esse protocolo diz que se o VAR tiver problema, se ele não estiver traçando as linhas, se tiver algum problema com o equipamento, o juiz tem que ser informado, bandeirinha, toda a equipe e os capitães dos times para a decisão de campo prevalecer. Nem os capitães sabiam e nem o juiz que ficou esperando a linha ser traçada. Ou seja, mais uma vez, tudo feito como foi feito lá no jogo Vasco e Internacional. O executivo de futebol Pássaro deu uma entrevista mais uma vez criticando aí a arbitragem, o árbitro de vídeo e falou que vai à CBF para ver qual que é o posicionamento deles e vai levar, que é os áudios da cabine mais uma vez para poder tomar as providências segundo ele ali. Isso é uma piada de mau gosto, tomar providência. Vocês tomaram providência nenhuma. O Vasco foi roubado contra o Internacional, prejudicado, não com o Internacional, mas prejudicado pelo VAR, e a gente viu o áudio deles falando para ajustar a linha, que não tinha como ter uma precisão e mesmo assim deram o gol. E a gente entrou com ações erradas no STJ, tá jogando pra galera, no STJD, tá jogando pra galera, jogando pra torcida, pra fazer de conta que vai correr atrás, mas não vai. E eu vou deixar o trecho onde ele fala que vai à CBF e dá a entender que vai entrar na justiça e vai até as últimas consequências para poder corrigir essa sacanagem, mais uma vez, que fizeram com o Vasco em São Januário, com equipamento falhando e ninguém sabendo que estava com defeito. Sua. Pois é, André. Quem tá lá, o André, hoje? Eu mesmo. Pois é, André, concordo contigo e o mesmo para todos os vascaínos de tudo que aconteceu. Da última vez que eu tive aqui, foi no jogo, depois do jogo do São Paulo, eu fiz um pronunciamento de 15 minutos, né, que repercutiu, muita gente ligou e falou e se mexeram, etc. Mas a gente vê as coisas acontecendo e nada mudando, né? Então vem aqui hoje, não para discutir questão de arbitragem, a central do apito falou que foi ou não foi pênalti, porque a gente já falou disso, inclusive. A gente não, ou se foi impedimento, né? A gente não precisa de um especialista de arbitragem que eventualmente hoje esteja na televisão para falar que o lance foi legal, para falar que o pênalti não foi. Isso é tão claro para qualquer um que acompanha futebol, qualquer um, que a gente não precisa ficar falando que o terceiro falou. Então isso é básico e de novo aconteceu aqui, né? Então eu quero lembrar só algumas coisas e pontuar algumas coisas. A primeira de todas, né, é que na segunda-feira, representantes do Vasco irão à CBF para sentar com a comissão de arbitragem, escutar os áudios, né, e a partir disso entender o que a gente pode fazer depois, porque de novo aconteceu uma coisa aqui, de novo eu tenho que escolher muito bem as palavras, vou ser julgado na quarta-feira no STJD, eu tenho que escolher muito bem as palavras aqui, porque os únicos punidos são os torcedores, quem assiste o espetáculo, somos nós, e eles continuam, de vento em polpa, ganhando andar do lado da CBF, centro de tecnologia. Antes eram 4 remunerados por jogo, agora são 10 remunerados por jogo.
Então eles continuam fazendo esse tipo de coisa. Mas o que eu queria dizer é que, vamos ver, né? Agora tem uma coisa para a gente lembrar, né? Vamos ver se vai ser alguém da comissão de arbitragem disponível na segunda-feira, emenda de feriado, para resolver o problema do futebol brasileiro. Eu acho que não. Eu acho que eles devem estar com um feriado estendido aí e não vão poder atender a gente, até porque a agenda do presidente da comissão de arbitragem ela é invisível e muito ocupada, porque ninguém consegue falar com ele, ninguém consegue marcar reunião. Eu e o presidente Salgado não poderemos estar nessa reunião de segunda-feira, porque a gente vai estar no jogo do Avaí em Florianópolis, mas a gente tem o Osório, nosso vice-presidente, o Luiz Melo, nosso CEO, outros vice-presidentes, que com certeza poderão falar com a CBF e entender tudo o que está acontecendo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles erram tecnicamente e eles erram formalmente na questão da análise e da aplicação do protocolo. Por quê? Porque vocês vão lembrar bem naquele jogo do Inter, existia ali uma desculpa, que depois a gente viu as linhas, né? A linha foi traçada, ela só não foi até a lateral. Existia ali, né, naquele jogo fatídico, e a gente acabou sendo rebaixado por saldo de gols, naquele jogo existia o problema do sol. E hoje, aparentemente, a não ser que só o pessoal da arbitragem tenha visto, não tinha sol em São Januário, né? A não ser que a gente tenha invertido o dia ou qualquer coisa do tipo, qual será a desculpa deles agora? E mais do que isso, diz o protocolo que a partir do momento em que o VAR não está pegando em qualquer uma das suas funções, os árbitros e os capitães de cada equipe precisam ser avisados de que o VAR não está pegando. Como foi, se eu não me engano, Marcelo de Lima Henrique apitando Atlético Goianiense e Santos do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele chama os dois capitães, antes até do jogo, né? Porque antes ele estava escondendo. No nosso jogo contra o Internacional, que ficou claro que o VAR não pegava em todos os jogos. E aí, quando ficou claro, eles justificaram com esse jogo Atlético Goianiense e Santos, que também é possível, tem jogos que não pega. Então, neste jogo de hoje, não foi avisada para ninguém. Por quê? Porque o Bandeira, o auxiliar, ele nem viu o lance, ele simplesmente levantou a bandeira. Pegue a imagem do Bandeira, eu estava olhando de perto. A hora que a bola entra, na dúvida ele levanta. Vamos ver o que foi. E o árbitro fica de 2 a 3 minutos esperando e fazendo o sinal, que é o ajustado, né? A nova modalidade. Hoje falam muito mais ajustado do que gol, do que jogada bonita, do que time que joga bem ou time que joga mal. O que analisa é ajustado, lance ajustado. Então esse lance ajustado, se o juiz estava fazendo, que estava traçando a linha, é porque ele não sabia que a linha não estava pegando. Então aí teve um seríssimo erro, novamente, além do erro da aplicação do VAR, existiu um seríssimo erro de protocolo, né? E é isso que com certeza os representantes, ou se a gente tiver, se eles só tiverem disponíveis na quarta-feira, depois do feriadão, a gente vai estar lá também para checar isso com eles. Então, a gente não pode falar muita coisa, a gente só pode dizer que a gente vai atrás do direito que nos resta, e isso no caso é o Vasco hoje, pode ser outro clube amanhã, mas de novo, a gente foi prejudicado claramente, nos dois lances, o pênalti no começo, o juiz marcou, ele viu, e aí o VAR chamou. A partir do momento que o VAR chama, o juiz ele nem sabe mais o que ele faz, ele só vai lá e muda a posição. Eu vejo um ou outro mantendo a posição, mas 90% das decisões ele muda, porque se o VAR chamou, eu não vou ser teimoso. Deixa eu ir lá e deixa eu mudar a minha posição. Então a gente vive num futebol, num ambiente de arbitragem, onde ninguém tem convicção de nada, tem convicção de que precisa de ajuda. E a ajuda não funciona, a ajuda não pega, a ajuda chama errado, a ajuda interfere. E fica esse futebol medíocre, em todos os sentidos, que a gente vive hoje dentro do Brasil. Infelizmente é isso. Então, o Vasco vai atrás dos seus direitos. A gente sabe que agora também o pessoal que mexe nisso, mexe nos sistemas e etc., eles vão ter 2 ou 3 dias para editar, para fazer qualquer coisa que eles possam fazer para parecer que eles estavam certos. Mas a única verdade que resta é que o Vasco foi de novo prejudicado e que o Vasco vai de novo se mexer, né? E a gente tem que esperar de novo, né? Qual será a justificativa deles. Na última, foi uma carta da empresa, da mesma que segue operando esse maravilhoso árbitro de vídeo, né? Foi uma carta da empresa dizendo que infelizmente aconteceu isso e pedimos desculpas. Foi só isso que eles fizeram. E bastou. Então, nós pagamos o preço, a torcida paga o preço, os jornalistas pagam o preço, que tem que ficar analisando tudo isso toda hora, gastando pergunta em coletiva com o treinador para isso, e eles nunca pagam o preço, né? Então, estamos aí talvez no 3º ano de VAR, ou 4º ano de VAR, né?
Muitos falavam, não, o VAR é um recém-nascido, a gente precisa acostumar. Tá bom, o VAR está crescendo. O VAR está crescendo. O VAR já tem 3, 4 anos. E a desculpa continua sendo a mesma. A gente não está andando para frente, a gente está andando só para trás. E a culpa é única e exclusiva de quem administra, de quem decide e quem estrutura a arbitragem brasileira. Boa noite a todos. Então tá isso, o Alexandre Pássaro dizendo que vão tomar as providências, vão à CBF, querem os áudios e mais uma vez vão correr atrás. Eu não vou inventar justificativa para a derrota do Vasco. O Vasco deveria ter ganho do Brasil de Pelotas com todas as dificuldades que o Brasil vem passando. Era para ter passado o carro mesmo com um problema de arbitragem. E o que a gente viu foi um futebol pobre, medíocre, mesquinho de um time que não sobe para a primeira divisão com essa postura, com esse elenco, com toda essa estrutura. Deixe seu recado, sua mensagem, compartilhe o vídeo. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.